Continuando o capítulo Deus, hoje o assunto principal é como revelar Deus, né, na nossa vida, na minha vida, e como Deus se revela na minha vida. Em geral, as pessoas têm uma coisa fantasiosa, né, quando fala Deus se revela, espera milagre. Milagre existe, tá? Só que probabilidade de milagre acontecer é tão baixo, não fica esperando milagre. Faz acontecer as coisas que são possíveis de acontecer na sua vida sem ser milagroso. Eu até acho que as pessoas que me ouvem ou acompanham, acho que tinha aquela expectativa de que mostrasse um caminho para acontecer algum milagre. Mas não é isso que eu vou fazer, até porque eu não sei fazer isso, então. Né? E a leitura da Sutra, as pessoas fantasiam muito, né? Liga a relatos milagrosos, então acha que leitura da Sutra vai levar a acontecer algum milagre, alguma cura, alguma solução milagrosa do problema. Mas não é assim que Deus revela. Então, é fundamental entender como Deus se revela e o que eu tenho que fazer para que Deus se revele na minha vida. Na última aula, nós vimos o que Deus criou. Criou o céu, mundo da primeira criação, o reino de Deus, o que está descrito no Gênesis 1, todas as coisas que Deus criou, e que está no reino de Deus, ou no mente de Deus, a Seichano chamou de Dissô. E a Terra é onde faz a segunda criação, onde acontece a manifestação fenomênica. Por isso que tem dois personagens. O mundo da primeira criação foi Deus Criador, e no segundo da criação é Senhor Deus Jeová. Senhor Deus Jeová se refere à lei da mente. Deus Jeová, a pessoa fala que é Deus do castigo, né? Por causa da lei da mente. E, segundo a lei da mente, realmente, você fez coisa errada, vai colher coisa errada. Mas é assim mesmo, não é porque Deus quer isso. É a lei da mente, é assim que funciona. Todas as coisas que Deus criou é o Dissô. Então, quando eu falo aqui no Dissô, é tudo, é o reino de Deus inteiro. Por isso que o reino de Deus está dentro de vós. E o raciocínio lógico humano vai dizer isso é impossível, né? Como é que vai caber tudo? Não é que vai caber tudo. Quem está dentro de nós é a vida espírito, que é a imagem de Deus ou luz emanada de Deus. Então, essa vida espírito carrega tudo que a mente de Deus inteiro, não é que está inteira fisicamente, né? Essa ideia é errada, achar que está inteiro fisicamente. Como é que o universo todo cabe dentro de um ser humano? Fisicamente, impossível. Mas não é desse jeito que as coisas funcionam. Que só engloba tudo. Por isso que na Sutra está que só é o próprio Deus e é a perfeição. São todas as coisas criadas por Deus, que ele viu que tudo era bom, tudo era perfeito. E onde está o disso do ser humano? Ela faz parte de tudo. A vida espírito seria isso. Mas a vida espírito também, ela não é, ela é uma coisa única. É a matriz do homem, a semente, primeira semente do homem, que está dentro de nós e que carrega toda a perfeição de Deus. Por isso que quando você contempla o seu dissócio, a natureza divina, isso
pela força da nossa mente, a gente consegue manifestar isso na nossa vida. Mundo da primeira criação e mundo da segunda criação. O que nós queremos estudar hoje é essa questão, a palavra princípio. Se você não entender o que é esse princípio, você não vai entender o resto. E você não vai conseguir revelar Deus. O princípio aqui não é o início de alguma coisa, o um relativo a dois, um, dois, três, quatro, cinco. Porque se fosse esse tipo de algo que tem início, teria fim. E se você imaginar que Deus tem um fim, não tem mais sentido em nada, né? O princípio aí significa um global referente à unidade de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas surgiram de um único Deus. E essa é a origem de tudo. Do um originaram todos os seres e estamos todos ligados nesse um. É um erro pensarmos que somos seres separados um do outro. Quando vive esta verdade de que somos um, acaba a discriminação do eu e o outro. Nasce aí a força criadora, a força multiplicadora, que no japonês é musubi. É a força que cria todas as coisas. Tudo é feito através da união de coisas. A água é a união do hidrogênio e oxigênio. E existe algo que faz essa união, que é o musubi. Se não tivesse essa união, não haveria água, porque o hidrogênio e o oxigênio iriam se separar. Se elas não se separam, porque existe algo que mantém unido. E, bom, a gente tem que rezar muito para que hidrogênio e oxigênio não se separem, que o dia que separar, nós não vamos existir mais. Somos 90 e poucos, 5% acho que de água. O ser humano, como corpo físico, corpo humano é 95% de água. Se não tiver água, não vai existir o ser humano. Então, ainda bem que hidrogênio não cansou do oxigênio até hoje. A força criadora e multiplicadora não existe no eu e no outro. Se houver a discriminação até aqui sou eu, daqui em diante é o outro, não nascerá a força da vida ou a força de salvação de Deus, ou Deus não vai se revelar. A única forma de fazer Deus se revelar é acabar essa fenda, a discriminação, que se fenda, né? Eu vejo eu e o outro de forma separada. A única forma de você não ver eu e o outro de forma separada é você conscientizar que você é um na origem. Todos nós originamos do um. Então, Deus se revela como força da vida, né? Não como uma coisa milagrosa, mas no geral, aí é uma coisa factível para qualquer pessoa. Milagre é esperar a vontade de Deus ou alguma outra razão desconhecida que faz acontecer milagre, né? Por isso que eu digo, não fica esperando milagre, né? Faz acontecer aquilo que é possível, que é manifestar em você a força da vida, a força física, a coragem, determinação, saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E isso consegue. Isso acontece quando há união do eu e do outro, ou seja, há o musubi, e onde não há discriminação do eu do outro, ou seja, onde há harmonia entre eu e o outro. Tudo está na harmonia. A harmonia é a força que une as coisas, liga, faz crescer, faz acontecer, faz
manifestar coisas boas na nossa vida. Tudo está em volta da harmonia. E Deus só se revela quando há harmonia, principalmente da harmonia do eu e do outro. E isso é bem perceptível em qualquer situação. Quando há essa união familiar do pai, do filho, da esposa, o lar progride. Quando não existe, o lar não vai para frente. Tem um lar cheio de problemas, cheio de dificuldades, de carência material, doença, enfim, tudo origina daí, onde não há união do eu e do outro. A única forma de existir união real do eu e outro é nós compreendermos que na nossa origem, na nossa essência, somos todos iguais. E aí é a única forma de você conseguir ver que eu e outro somos iguais, porque fisicamente, fenomenicamente, impossível, não tem como. Você vai ver um monte de defeito. Aquilo que Deus criou, então, é o de só. E o fenômeno é aquilo que nós vemos. É fundamental entender a diferença entre aquilo que Deus criou e aquilo que nós estamos vendo. O professor Masaharu Taniguchi explica usando uma imagem aqui do lápis num copo d'água. Vendo esta foto do lápis está quebrado. Assim pensamos que lápis está realmente quebrado, porque na imagem fotográfica parece quebrado. Porém, na realidade, isto não é verdade. Na realidade, o lápis não está quebrado. Isso aqui é ilusão de ótica, né? Parece que está. A esta realidade, onde o lápis não está quebrado, chamamos de dissô. E a imagem fotográfica que enxergamos é o fenômeno. Da mesma forma, o dissô, naquilo que Deus criou, seria o lápis inteiro, que não está quebrado. Mas o fenômeno que percebemos aparece como quebrado. Então, o fenômeno é aquilo que aparece, que vemos. Na nossa visão, na nossa percepção, na nossa compreensão, o lápis está quebrado. Então, quando diz lápis está quebrado, é quando eu estou doente ou está com alguma coisa. Na nossa percepção, nós vamos ver que estamos doentes, vamos ver que estamos feridos, vamos ver que a perna está quebrada e assim por diante, né? Por isso que, quando o senhor que estava com o fêmur quebrado durante acho, quase 20 e poucos anos, 25 anos, e o preletor disse, seu fêmur não está quebrado. Ele falou, como? Está aqui, está quebrado, eu não consigo mover. Falou, fêmur não está quebrado. A certeza desse preletor, ele conseguia enxergar o osso que não estava quebrado, que realmente não estava. Conseguia ver o disso. E a pessoa se curou. Então, quando você vê fenômeno, é como você vê tua fotografia, né? A foto sua é uma imagem bidimensional de você, né? Se a foto tiver borrada, suja, bom, quando bateu foto, o foco da fotografia não estava bom, você saiu feio, horroroso. Mas isso não é você, é foto. Você, na três dimensões, né? Eu vou estar sempre perfeito. É isso que tem que entender. Quando você vê você, quando você perceber você doente, você com algum problema, tem que falar para você mesmo, eu estou vendo uma foto minha, saiu errado, mas eu não estou com problema. Isso é uma coisa relativamente fácil. O que percebemos, o que vemos através da lente chamada olho físico, né, ou olho
os órgãos, nossos 5 sentidos, da visão, do olfato, do paladar, da visão, aparecem situações de briga, luta, osso quebrado, né? Braço quebrado, enfim, todas as situações fenomênicas distorcidas. É como uma foto distorcida sua. Mas você, mesmo que a foto apareça distorcido, quebrado, você não está quebrado. Entretanto, no mundo do Dissó, no reino de Deus, no mundo, na mente de Deus, ninguém está em desarmonia. Está com o osso quebrado, ou doente, ou pobre. No mundo do Dissó, no reino de Deus, é naquele origem. Você, matriz, né? Lá não existe nada imperfeito. A foto que aparece aqui, agora em 3 dimensões, pode aparecer com o osso quebrado, com o doente, ou com o pobre, ou com algum outro problema. Mas o eu divino, eu o verdadeiro, que está dentro de mim, não tem nada disso. Porque esse corpo é como se fosse uma foto do eu divino que está dentro de mim. É a mesma situação de eu estar vendo minha foto com problema e falar para mim mesmo, eu não estou com problema. E, de fato, não estou. É essa lógica, bem simples. Toda vez que você for olhar alguma coisa, situação fenomênica estranha, você vai ter que dizer, essa é uma fotografia que está suja só. Deus não revela a solução, porque no reino de Deus problema não existe. Deus revela a situação em que não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que o professor Masaru Taniguchi sempre diz, né? Doença não existe, pobreza não existe, dor não existe. Seichanoye não cura a doença, faz aparecer a saúde, que é a situação que não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Ou seja, revela a situação em que está saudável, que não tem nenhum problema e que não tem também nenhum problema material, de carência material. Porque você já recebeu tudo de Deus. Eis que vos deis é incondicional. Todas as coisas que Deus criou, que viu que tudo era bom, antes de encerrar, foi dado. Eis que vos dei. Então, você está bem provido de tudo. A única coisa que tem que fazer é fazer manifestar isso. E não curar a doença, não solucionar o problema, não, enfim, não querer combater a situação negativa. É fazer aparecer aquilo que existe. A leitura da Sutra Sagrada, ou meditação Shinsokan, ou qualquer outra prática da Seichonoye, não são para transformar em bem o mal, nem para fabricar aquilo que não existe. Não são para transformar a situação incômoda em situação boa, né? Não é isso. Ou doença em saúde, nada disso. Nem para fazer aparecer alguma coisa que é do teu desejo, né? Fazer aparecer, ganhar a loteria, sei lá. E você querer fabricar aquilo que não existe. O objetivo da leitura da Sutra, ou Shinsokan, ou qualquer outra prática, não é solução de problema. A prática religiosa é expediente para a salvação. Expediente para a salvação quer dizer para despertar. A leitura da Sutra, Shinsokan, ou qualquer outra prática, não é condição para a salvação.
Se fosse condição, quem não é da Seichonoye nunca vai ser salvo, né? Então, sei lá, eu já vi coisa desse tipo, né? Só na Seichonoye salva. Isso é mentira, porque isso não é verdade. Ou só Shinsokan cura, ou leitura da Sutra cura. Quem não lê Sutra, quem não faz Shinsokan, está frito. Não é condição. Ela é um processo em que ajuda você a despertar, ajuda você a despertar seu Deus interior. Quando você desperta seu Deus interior, ele se manifesta como força, força interior, e aí você consegue realizar qualquer coisa. Para que a leitura da Sutra Sagrada ou meditação Shinsoka, então ela não cura, não deixa você rico, não resolve teu problema. É para despertar, acordar a verdade. Seria conhecer a verdade, conhecereis a verdade, e verdade vos libertará. Liberta o quê? Liberta o seu Deus interior do encobrimento causado pela ilusão, pela tua crença errada, o teu pecado, não importa o que seja, ou as maldades que você cometeu, o nome que dá não importa. O fato é que alguma coisa impede que teu Deus interior se manifeste. O seu Deus interior está dentro de você, reino de Deus está dentro de vós. Se ela não manifesta, porque alguma coisa está impedindo. A leitura da Sutra Shinsokan, ela vai ajudar a desimpedir, desencobrir. É isso que é. E isso acontece na medida que você conhece a verdade. Conhecer a verdade não é aprendizado do cérebro, não. É um processo em que você vai despertando, acordando a verdade. É meio difícil escrever isso, vai acontecendo aos poucos. Por isso que diz que tem vários despertares, né? E é exatamente isso. São vários despertares. Há os que despertam de uma vez só, né? Mas isso já é milagre, não espera milagre. Eu digo não espera milagre porque é difícil de acontecer. Então, seja realista, né? Eu não fico esperando milagre, né? Não é que eu não acredito, milagre existe, eu já vi acontecer. Então, eu sei que existe, mas não vou esperar isso acontecer. Como realizar o paraíso terrestre ou fazer que Deus se manifeste? Ou fazer a sua vontade na terra, né? Então, Deus é verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, que é a grande vida. A verdade é Shinri no japonês. Escreve com dois kanji. Shin, que é verdadeiro. Shin também pode ser centro ou Deus. E Ri, que é razão. Portanto, verdade é razão verdadeira, que é Deus. Verdade é razão do céu e da terra, que é eternamente imutável, assim como 2 vezes 2 igual a 4, que é a verdade aritmética. Então, verdade é uma coisa eternamente imutável, não muda. Verdade é Deus, né? Então não tem como alterar a verdade. Embora na Seichonoye, uma visão distorcida, tem época que diz que tinha que atualizar a verdade, né? Isso foi uma hora absurda que eu já ouvi na minha vida. Mas, em todo caso, a pessoa pensa e fala o que bem entende. A verdade tem a natureza de adequação universal. Característica da verdade é sua natureza de adequação universal. É uma coisa que se adequa a qualquer circunstância, a qualquer lugar, qualquer país, qualquer cultura.
Adequação universal é adaptar-se corretamente a todos os lugares, em todo momento, a todas as pessoas, não se alterando eternamente. É como a verdade matemática, 2 vezes 2 que é igual a 4, que adapta o mundo inteiro, em qualquer país do mundo, em qualquer momento. Deus é a razão verdadeira que se adapta a qualquer lugar, pessoa. Deus é verdade, é verbo, seja assim, que é o exemplo do amor filial, amor aos pais. Preceito adamantino alojado em todas as pessoas, então seria o Deus, a verdade. O desejo de dedicar amor filial aos pais alojado na mente é uma verdade universal que se adapta sempre a todos os lugares. Trata-se dobrado, seja assim, vindo de Deus, que aloja no interior de cada pessoa. O cumprimento do dever filial é virtude louvável num país democrático como Estados Unidos ou qualquer outro país. O não cumprimento é uma imoralidade rejeitada em todos os países, todas as culturas, né? Então, dever filial, né? O amor aos pais, né? Isso é uma coisa universal. Há critérios morais temporais que se adaptam à sociedade e época, mas aos que não mudam a essência, mesmo que mude o sistema. Então, por exemplo, regra de trânsito, país que adota um trânsito do lado direito ou esquerdo, no caso do Japão, da Inglaterra, é diferente aqui, é do lado esquerdo. Mas isso é regra daquele país, né, daquela região. Isso não acontece com o dever filial. O dever filial é uma coisa que vem de Deus. Podemos dizer que aquilo que nossa consciência, o Deus interior, ordena, faça assim, é uma moral eternamente imutável. A consciência é a natureza divina que se aloja em nós. O budismo diz que consciência é preceito adamantino, isto é, supremo tesouro que não se destrói eternamente. São ordens que brotam do âmago da nossa vida. Faça assim. Então, verdade, se você quiser saber o que é verdade, é aquilo que vem, brota de dentro de você. Tem que ser assim, faça assim. É um exercício um pouco difícil, né? Mas tem que ouvir tua voz da consciência. E a tua voz da consciência só fala se você estiver disposto a ouvir, tá? Se você não estiver disposto a ouvir, não vai te falar. Então, você tem que estar disposto. E mais ou menos assim, né? Se você perguntar a ele e ele disser faz assim, se você não fizer, ele vai parar de falar com você, né? Vai falar, não estou perdendo tempo com você. Seria isso. Se você quiser que tua consciência fale com você, ou Deus interior fale com você, você tem que aprender a ouvir. Aprender a ouvir é seguir aquilo que ele disser, tá? Mas a lógica humana sempre vai discordar, né? Esse é o problema. Se você quiser realmente ouvir a voz de Deus, ou Deus da tua consciência, você tem que deixar de lado tua inteligência cerebral. Se você raciocinar, você não vai conseguir fazer. E se, à medida que você não faz, ele vai deixar de falar com você. Então, é uma coisa bem simples. Se quiser ouvir, diga assim, eu quero te ouvir. Quando eu quero ouvir alguém falar, eu preciso calar minha boca, tá? Se eu continuar falando, a pessoa que quer falar comigo fica com vergonha ou fica inibido e não fala, né? Primeira coisa, aprende a calar, aprende a ficar em silêncio e diz assim: estou te ouvindo.
Então, é o exemplo dessa voz da consciência, é o cumprir o dever filial. É uma ordem suprema ditada pela alma. É algo que está dentro do ser humano, né? Você querer cuidar bem dos teus pais. Quando você não faz isso, você sente alguma coisa ruim dentro de você, ou que deixou de fazer. Tinha coisa que eu podia ter feito, né? Mas, enfim, não fiz enquanto eu podia. Mas era a minha imaturidade, sei lá o que eu era. Não que eu não quisesse fazer, né? Você anda ocupado com tua vida pessoal, com tua família, e você acaba meio que deixando de lado os pais. Mas não que eu tenha sido um filho ruim, né? Mas tinha ter feito mais coisas. Cumpra dever filial é uma ordem suprema ditada pela alma. O desejo de dedicar amor filial aos pais, alojado na mente, é uma verdade universal que se adapta sempre em todos os lugares. Trata-se dobrado, seja assim, vindo de Deus, que aloja no interior de cada pessoa, que é a tua voz de consciência. Tá? Ele está usando o exemplo do amor filial, porque um exemplo que é bem fácil de qualquer pessoa perceber o que é essa voz da consciência. O cumprimento do dever filial é virtude louvável num país democrático, né, ou qualquer outro país. O não cumprimento é uma imoralidade rejeitada. Né? A consciência é a natureza divina que se aloja em nós. O budismo diz que consciência é a preceita da mantina, isto é, supremo tesouro que não se destrói eternamente. Porque é verdade, verdade é algo que não destrói eternamente. Quem segue docilmente o clamor do ideal interior realiza o paraíso na terra, torna-se feliz. Como manifestar o reino de Deus na terra, ou Deus na terra? Jesus disse claramente que a necessidade de primeiro manifestar Deus, que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, Deus está dentro de vós. Que aqui no Gênesis é tratado como sopro da vida. Na Seitianoi diz que o homem, na Sutra diz o homem é vida espírito, tece o casulo de carne, o fio da mente, e nele está a si próprio. Né? Si próprio é vida espírito, ou luz emanada de Deus, ou a energia mental que vem de Deus, por isso que é luz emanada de Deus, e cria o vida espírito, cria uma coisa chamada espírito para ter individualidade. Espírito, na verdade, é uma força mental da vida espírito, em que lá tem os corpos espirituais, não? E tem camadas espirituais lá junta aquilo que é do nosso pensamento. Por isso que o professor Masaru Taniguchi, o budismo trata isso como ilusão. Né? Reino de Deus, tudo que Deus criou é o tal de sou, que na verdade é mente de Deus. Não é uma coisa física, mas por isso que pode estar dentro. Tudo está dentro do homem, o universo inteiro está dentro do homem. Mas é a mente de Deus que está dentro de você, o teu Deus interior carrega tudo aquilo que Deus criou. Então está tudo dentro de você. Quando diz Deus se revela, revela aquilo que ele criou, que viu que tudo era bom, que é a sua vontade na Terra, ou seja, manifesta a perfeição. Perfeição quer dizer o quê? Ordem, harmonia, cada coisa em seu respectivo lugar. Então, o importante é que em tudo haja ajuste ao lugar, ordem, isto é, cada um em seu respectivo lugar.
que é estar em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. É estar reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. É quando há ordem, cada um no seu respectivo lugar. Para concretizar o paraíso na terra, que é você viver essa ordem aqui na terra. Para realizar o mundo paraíso supremo de felicidade e paz, onde não há dissensões, guerras, doença, nem pobreza, precisamos nos esforçar para, antes de tudo, revelar Deus na nossa vida. Para revelar Deus na nossa vida, devemos viver, em primeiro lugar, conforme a ordem estabelecida no reino de Deus, isto é, significado de buscar o reino de Deus e sua justiça. Buscar o reino de Deus e sua justiça é você, na tua vida pessoal, nessa nossa vida fenomênica, fazer aparecer isso. Para concretizar o paraíso, deve viver segundo a ordem determinada no reino de Deus e tudo ajusta no seu respectivo lugar. Pai atua como pai, marido como marido, esposa como esposa, filho como filho. Essa é uma ordem que vem de Deus, do centro. Que diferença há entre imperador e João? É um pensamento que ignora a ordem, que se ajusta no seu respectivo lugar. Os pais e filhos são todos iguais, todos são seres humanos iguais, então não há necessidade do filho obedecer ao pai. Vivendo assim, onde cada qual não se ajusta ao seu respectivo lugar, não há harmonia, não há paz, não há felicidade. Cada um ajustar no seu respectivo lugar é cada um cumprir sua função, pai do pai, esposa da esposa, filho do filho. E só que as ideias, entre aspas, democráticas, diz que somos iguais, então não há necessidade de obedecer, o filho obedecer ao pai. Essa é a maior confusão desse mundo hoje em dia. Falta dessa ordem. Né? Igualdade não é esse tipo de igualdade, né? Igualdade física, não é isso. A igualdade é na nossa essência. Na nossa essência, somos todos filhos de Deus, somos iguais. Na vida fenomênica, tem hierarquia, tem diferença, tem classe, mas é cada um se colocar no seu devido lugar, é se ajustar. Se ajustar não é assim você ficar abaixo. Se você se sentir abaixo, você vai ter problema de faltar teu próprio reconhecimento, né? Isso vai dar um desajuste na tua vida. Na essência, somos iguais, não temos diferença. Mas aqui na nossa vida fenomênica, não é que tem diferença, mas existe lugar, cada qual tem que se colocar no seu devido, no respectivo lugar. Se não fizer isso, vira desordem, vira bagunça, vai trazer confusão, vai trazer infelicidade. Se você quiser viver feliz, ter uma vida feliz, tem que aprender a se ajustar em seu respectivo lugar. Não adianta dizer eu sou igual a você e eu somos iguais, temos direito igual e começar a brigar. Isso não vai levar a nada, só vai levar a desordem, a mais dores, mais confusão, mais problema na vida, só isso. Se quiser ser feliz, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar. Se quiser feliz, escolha ser feliz. Não é escolher eu estou certo, eu estou com razão. Muitas pessoas dizem eu tenho razão, eu estou certo. Está aí. Isso não serve para nada.
Onde está o meu orgulho? Cadê o orgulho? Mostra seu orgulho. Tem muita pessoa que diz, né? Se eu fizer isso, eu vou me rebaixar. Onde está o teu orgulho que vai rebaixar? É cada um em seu respectivo lugar. Você tem que saber se colocar no seu respectivo lugar. Quando você fizer isso, você vai viver feliz. Quer ter razão e ser infeliz, escolha, né? Tem muita gente que faz isso. Eu já falei muitas vezes com muitas pessoas. Né? Você quer ter razão e ser infeliz, escolha é tua. Você tem liberdade de escolha. Mas não vai chorar depois, né?